Bem, pessoal, o tema que nós vamos conversar um pouquinho hoje é aquele ali. Reavivamento, a plenitude do Espírito Santo. Então, se você quiser anotar aí na sua fichinha, meu nome é Agenor Pereira Simões e o título da aula é aquele ali. Reavivamento, a plenitude do Espírito Santo. É o assunto que o pastor Edinaldo nos passou. Ok? Eu creio que todos os assuntos que têm sido abordados aqui são importantes, são relevantes, mas eu acho que esse aqui é uma necessidade da igreja. O que acham? Não é verdade? É uma grande necessidade. Por isso requer de nossa parte muita atenção, muito cuidado e muita oração, né? Então, eu sei que nós já oramos, mas quanto mais oração, mais poder, né? Já que vamos falar de reavivamento, quero convidá-los a como estão, a fechar os olhos e nós vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado por este tema tão importante que é o tema do reavivamento. Além da teoria, da técnica que nós vamos estudar um pouquinho hoje, queremos o principal, que é a convivência diária e plena do Espírito Santo em nossa vida. Então nos abençoe na explanação dessa matéria, dessa aula, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Alguns anos atrás, a United Press divulgou uma notícia preocupante para uma pequena cidade lá dos Estados Unidos. Eles descobriram que o equipamento de combate a incêndios do único hospital da cidade nunca funcionou e nunca poderia funcionar. Veja que interessante, 35 anos esse hospital. Durante 35 anos, cirurgias foram feitas, consultas foram prestadas, socorros e tudo mais, na expectativa de que em um eventual incêndio, aquele hospital estaria protegido, estaria seguro. Mas isso nunca poderia acontecer. Porque durante a construção, colocaram lá válvulas polidas, mangueiras, tubos, tudo de primeira qualidade, aquela coisa toda. Mas alguém lá se esqueceu do principal, da conexão com a água. Alguém lá se esqueceu, no que diz respeito ao sistema de combate a incêndios, se esqueceram de conectar com a água. E aí não poderia funcionar, nunca iria funcionar. Quando eu li isso, eu fiquei pensando em um outro hospital. No hospital chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma igreja que tem prédios bonitos, não é? Uma igreja que tem instituições, tem hospitais, associações, mais de 15 milhões de membros no mundo, mais de 150 anos de existência, e poderíamos falar muitas coisas legais aqui da Igreja Adventista. Mas a pergunta que não quer calar é: e daí? E daí? Nós temos a estrutura, temos prédios bonitos, temos recursos, mas será que nós temos o principal? A conexão com a água, a conexão com o Espírito Santo de Deus? Então, esse é o tema que nós vamos estudar nessa manhã, a partir de 3 tópicos. Primeiramente, nós veremos o reavivamento dentro da história da igreja. Depois, o reavivamento na igreja adventista. E, finalmente, o reavivamento em nossa vida. Tá bom? Vamos pensar um pouquinho no primeiro tópico. O reavivamento na história da igreja. Curiosamente, apesar de esse ser um assunto assim, essencialmente bíblico, nós percebemos que o tema do reavivamento passa por um silêncio muito grande e misterioso. Um silêncio em alguns períodos da história. Quais são eles? Existe um silêncio na história da igreja antiga sobre esse assunto. Existe um outro silêncio na história da igreja medieval. São mais de 1.500 anos onde ninguém fala, ninguém escreve, não há nenhum movimento pertinente, relevante sobre o reavivamento. Interessante, né? 1.500 anos de silêncio. E esse assunto só vai surgir com força, com poder, num outro período da história que é aquele ali. Na história da igreja moderna. Só aqui que
que o assunto do reavivamento, ele vem à tona com muita força, com muito poder. Especialmente entre os anos de 1648 a 1789. E aqui existe uma razão especial para isso. A partir do século XVII, a Igreja Protestante começa a desenvolver um sistema de práticas, de doutrinas assim meio estranha. Eles começam a frisar na igreja uma palavrinha, que é essa aqui. Eles começam a frisar na igreja o quê? A intelectualidade. E eles caem num pecado terrível, que eu espero que nenhuma igreja aqui cometa. Qual é o pecado que eles caíram? Eles começaram a enfatizar muito, ou melhor, a se esquecerem da prática cristã e começaram a frisar muito a teoria cristã. Esse foi o pecado que eles cometeram. A partir do século XVII, a igreja se volta muito para a intelectualidade, para a teoria, para o estudo das teorias, e eles se esquecem do essencial, que é o quê? A prática cristã. E isso, somado ao surgimento de guerras religiosas, surgimento da filosofia racionalista, da ciência empírica, trouxe uma bomba para a igreja. Qual foi a bomba? Uma igreja formal e fria. A partir do século XVII, a igreja fica muito formal, muito fria. E essa frieza se inicia na Inglaterra. Depois parte para toda a Europa e vai também para os Estados Unidos. Uma igreja formal e fria. Então imaginem uma igreja que não tem amizade, uma igreja que não tem convivência, uma igreja que não tem missão, não tem foco nas pessoas, só na teoria, só na intelectualidade. Isso matou a igreja. Matou a igreja no século XVII. E disso surgiram duas forças antagônicas. Quais são as forças que surgiram? Em primeiro lugar, o racionalismo. A frieza, o destaque na razão. E para combater o racionalismo, e aqui vem um detalhe, eu creio que pela providência divina, para combater o racionalismo é que surge nas igrejas qual o assunto? Que a gente está estudando? O reavivamento. É aí que surge, pela providência divina. Alguns perceberam que a igreja estava indo por um caminho errado, era necessário uma revolução, algo diferente. Então surge à tona o assunto do reavivamento, nesse período. O que foi o racionalismo? Eu vou dizer de forma resumida, que a gente não tem tempo aqui. O racionalismo foi um movimento que deu muita ênfase a duas coisas, né? Primeira coisa é o quê? A razão. E a segunda coisa é o método científico. Duas coisas, razão e o método científico. Até então a Bíblia era respeitada. As pessoas iam à igreja com aquela expectativa, aquele fervor de se encontrarem com Deus, mas com o surgimento da ciência empírica, eles começaram a frisar não mais a Bíblia, não mais a figura de Deus, mas o homem, a razão, o método científico. E foi bem nessa época que surgiram alguns movimentos. Em primeiro lugar, surgiu o deísmo, lá na Inglaterra, dizendo que Deus nos abandonou. Nessa época que surge o iluminismo, com o seu foco na razão. Personagens como John Locke, René Descartes, Nietzsche, que dizia que Deus estava morto, e tantos outros que frisavam a questão do racionalismo. Nessa época que surge. E para combater isso, como eu já mencionei, pela providência divina, o assunto do reavivamento vem à tona. Aonde que começa essa história, esse movimento de reavivamento? Onde que começa? Sabe onde? Não.
Não. Eu estou falando do ponto de vista histórico, né? Começa na Alemanha. Primeiro reavivamento começa na Alemanha com aquele cidadão ali, ó, Philipp Spener. Começa com ele. Havia um movimento chamado pietista, não petista. Estou vendo alguns com camisa vermelha aqui, ó. Movimento pietista. Com 10 anos é assim, imagina se fosse daquele tempo. Já pensou? Eu acho interessante o método de Philipp Spener. Como que eles conseguiram o reavivamento? Com grandes vigílias e coisas e estratégias e aquela coisa bonita que a gente fica imaginando, né? Qual que era o método deles, do primeiro reavivamento? Eles se reuniam de casa em casa para fazerem duas coisas, só duas coisas. O quê? Orar e ler a Bíblia. Só isso. Oração e a leitura da Bíblia. A gente fica preocupado, né, com métodos, né, irmã? Só para ratificar a brincadeira, a nossa família está lavada com sangue de Cristo. Amém! Aleluias! Pelo sangue de Cristo, né, que é o aleluia, né? Pastor, e hoje nós temos tantos métodos, porque naquela época era de casa em casa, era mais complicado. E hoje nós temos rádio, nós temos tantos outros meios E não tem. para fazer a diferença e não fazemos. Verdade, irmã, verdade. Então aí está a dica. Oração e leitura da Bíblia de casa em casa. Então, começa na Alemanha. Depois esse movimento vai aparecer aonde? Lá na Inglaterra, com um cidadão que é mais conhecido. Esse aqui vocês já ouviram falar. Esse o passador, isso. John Wesley, com outro movimento, um movimento metodista. Ele também consegue um grande reavivamento no seu movimento metodista. Qual o método que ele usava? Semelhante ao de Spener. Qual é o método dele? Reuniões de oração, de casa em casa. Duas coisas, Bíblia e oração. Só isso. E a partir daí, surgem vários movimentos, vários reavivamentos em muitos lugares. Eu tive o cuidado de ler um pouco sobre eles e eu descobri que há uma coisa em comum entre todos os reavivamentos, do ponto de vista histórico que eu estou falando, né? Todos os reavivamentos. Há uma coisa em comum. O que há em comum entre eles? É um momento de crise. Os reavivamentos acontecem diante de um momento de crise. A igreja em crise, parece que Deus vai lá e resgata a igreja. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Sim. Só, por favor, o primeiro do Filipe, como que era o nome do movimento? Pietista. 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 Aí do Wesley é o Metodista. metodista, né? Uhum. Vê se todos assinaram. Ah, sim. Vamos lá. Opa! Então vamos lá. Quando houve a crise na igreja anglicana e luterana, puritanos, aí que acontece o primeiro grande reavivamento. Crise, olha lá, e o reavivamento. Quando houve o problema do deísmo, acontece o segundo reavivamento. No unitarismo, reavivamento evangelístico. No período de escravidão, reavivamento dos leigos. No liberalismo, o reavivamento global. Cada vez que acontece uma crise, Deus tem uma resposta no reavivamento. E eu queria compartilhar e frisar isso com vocês nessa manhã. Você está desanimado? Você acha que a sua igreja não está legal, não está bacana, está num momento de crise? Saiba que Deus, diante das crises, Ele sempre tem uma resposta aonde? No reavivamento. Ele quer reavivar a sua vida, reavivar a vida da sua igreja. Sim. Em todas essas etapas que a gente já viu, a questão do reavivamento, ela vem baseada primeiro, que o ponto de vista que a gente percebe, é o reavivamento individual, com família, e depois reflexo à igreja. Vamos chegar nisso aí, nesse raciocínio. É isso mesmo. Ok? Parabéns, você é um cara visionário, Heber. Foi isso que aconteceu na história da igreja adventista, no que diz respeito ao reavivamento, especialmente no ano de 1900. E aqueles que são membros aqui da minha igreja já ouviram isso, né? Mas o segredo é a repetição, né? Em 1900 aconteceu uma crise dentro da igreja adventista. Qual foi a crise? Em uma igreja chamada de Indiana, né? Essa igreja, eles começaram assim com uma insatisfação muito grande com o programa da igreja,
a maneira como a igreja estava sendo conduzida, eles queriam revolucionar, fazer uma coisa assim, diferente e tal, e o resultado foi aquele ali, o movimento da carne santa. O que foi o movimento da carne santa? Uma pequena fatia do bolo, né? Depois eu vou dar a referência e você pode pesquisar para saber mais detalhes. Nessa igreja, eles começaram a tocar umas músicas assim diferentes, meio badaladas, meio que contemporâneas, né? Começou por aí, né? Eles começaram a fazerem orações assim diferentes, meio que pentecostais. Alguns olhavam assim do lado e queriam fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para a nossa igreja do pentecostalismo. Eles começaram a dar uma ênfase muito grande na questão do êxtase espiritual e chegaram ao absurdo do seguinte: durante os cultos, eles aguardavam que alguém caísse. Olha só que cúmulo, né? Que alguém caísse ali prostrado, inconsciente, e quando isso acontecia, então, talvez os diáconos, não sei, Ellen White não entra em detalhes, pegava essa pessoa, conduzia até a plataforma, e quem sabe os líderes também, não entra em detalhes, ficavam ali ao redor e oravam por aquela pessoa que estava inconsciente, até que ela voltava a si e era declarada como carne santa. Alguém que não poderia pecar mais. Que maravilha, né? Que bênção, né? Isso foi em todas as igrejas? Não, é uma igreja, a igreja de Indiana. Uma igreja, a igreja de Indiana, só uma igreja. Então vejam que absurdo, dentro da igreja adventista. Graças a Deus, Ellen White estava viva nessa época, né? E adivinhe qual foi a sua posição sobre esse movimento assim, meio que extremista, né? Qual foi a posição dela? Ela foi favorável ou foi contra? Olha lá, hein? Favorável ou contra? Graças a Deus ela foi contra, né? E você pode perceber isso no 3º capítulo, e aqui está a referência, se você quiser pesquisar, 3º capítulo do livro Mensagens Escolhidas, volume 2. 3º capítulo do livro Mensagens Escolhidas, volume 2. Ali nós percebemos de forma muito clara que ela foi contra esse movimento. E desse capítulo que eu mencionei, eu destaco 2 citações. A primeira, ela diz assim: era uma operação do inimigo, o movimento de Indiana. Deus não estava ali. Deus não estava aprovando aquela bagunça, aquela música badalada, aquele comportamento pentecostal. Deus não estava aprovando, ela diz. E a segunda citação eu trouxe essa aqui: nossa confiança não está no que o homem pode fazer, mas sim naquilo que Deus pode fazer pelo homem por meio de Cristo. Qual é a lição dessa citação? A ênfase, o destaque do verdadeiro revivamento está aonde? No homem ou em Deus? No homem ou em Deus? Eu louvo ao Senhor pelo espírito de profecia, que nos mostra coisas boas da igreja e coisas equivocadas que aconteceram no passado. E esse exemplo do passado nos ensina isso, que o verdadeiro revivamento, o brilho não está no homem, está em quem? Em Deus. Quando o homem é o autor, o resultado é o falso revivamento. Mas quando Deus é o autor, o resultado é o quê? O verdadeiro revivamento. E é isso que eu queria que vocês entendessem nessa manhã. Abacuque, inspirado por Deus, ele escreveu assim, no capítulo 3, versículo 2: aviva tua obra, ó Senhor. Ele não disse assim, olha, aviva a tua obra, pastores, aviva a tua obra, pessoal da academia de líderes. Ele não escreveu isso. Aviva a tua obra, ó Senhor. Deus é o autor do verdadeiro revivamento. Quando nós entendemos isso, o resultado prático na nossa vida, na vida da nossa igreja, será incrível. Porque Deus tem um Pentecostes para o seu povo nesses últimos dias. Deus tem um Pentecostes. E eu queria tirar algumas lições com vocês a partir da história do Pentecostes. A primeira lição que eu gostaria de tirar é essa aqui. O Espírito Santo, ou revivamento, só vai agir onde há o quê? Unidade. Somente onde há unidade. Vamos ver a prova disso na Bíblia? Abra sua Bíblia, você que trouxe.
no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Quem pode ler bem bonito, bem forte aí pra gente? Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso. Então, a promessa estava se cumprindo, e como que o povo estava? Dispersos? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lá no livro Atos dos Apóstolos, Ellen White ela amplia um pouquinho essa cena. Ela diz que essas pessoas que estavam reunidas haviam deixado de lado as discussões, os ressentimentos do passado, o desejo de supremacia. E aí ela descreve algo muito lindo. Ela diz assim: uniram-se todos em íntima comunhão cristã. Uniram-se todos em íntima comunhão cristã. Vamos ver a prova disso? Capítulo 2, verso 46 ao 47. ao 47. Atos 2, verso 46 ao 47. Quem sabe alguém do time vermelho aqui, né? Time bonito aqui. Alguém para ler aí para a gente. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza do coração. Olha aí que bacana. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iriam sendo salvos. Poxa vida, que voz bonita, né? Parabéns. Cid Moreira, né? Nós temos o Cid Moreira conosco, né? Eu fiquei vermelho, pastor. Conta com o time vermelho. Gol da Alemanha. Mas olha, brincadeiras à parte, né? E tem que brincar também. Mas veja que interessante essa leitura. Estavam todos unidos. E qual é o resultado da unidade? Lá no final, o último verso que ele leu. Ou seja, a igreja crescia. No verso 47 a gente encontra relacionamento, comunhão e missão. Justamente. Relacionamento, comunhão, missão, resultado? A igreja cresce. Pastor, a minha Bíblia aqui, que é a Bíblia dele, diz assim: a cidade inteira tinha simpatia por eles. Olha aí que bacana. A cidade inteira tinha simpatia por eles. É isso que a nossa igreja precisa ter. A cidade precisa ter simpatia por nós. Com certeza. Tem rejeição, esse é o problema, não é? Por quê? Porque já tem desunião dentro da própria igreja. Mas só que, pastor, o fato ali é o seguinte: é o reavivamento individual. Se o indivíduo ele não tem reavivamento individual, ele tem que buscar isso, entendeu? O reavivamento individual como indivíduo, como família, o reflexo disso é na igreja. Aconteceu isso daqui por causa que já tinha alguma coisa acontecendo antes, senão não teria acontecido isso daqui. Porque senão a igreja estaria a mesma situação de hoje. O camarada não tem reavivamento de família, não estuda lição, não busca a Bíblia, não busca Deus. Aí a família está arrebentada, aí ele vem para a igreja aqui, vem para a igreja sofrer mais um pouco, frustrado, porque ninguém lhe dá atenção, e tantas outras coisas mais. Como é que a igreja vai se reavivar? É isso mesmo, Heber. Esse é o caminho. Né? Complementando o que ele disse ali, é bem verdade isso daí. A gente vê isso hoje, infelizmente, como o professor Constantino ali, às vezes a pessoa quer arrastar a classe todinha para fazer o trabalho, mas ele não quer ele nem sequer estuda direito a lição da vida dele, enquanto ele não pôr em prática, ele não fizer o trabalho, ele não estudar, ele não está envolvido, mergulhado, ele não vai conseguir arrastar ninguém da igreja. Verdade. Por a classe funcionar, você não faz. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um salvando um. Cada um fazendo a sua parte. Mas aqui está uma dica, né? O Espírito Santo só vai agir onde há o quê? Onde há unidade. Mahatma Gandhi, ele tem uma autobiografia e ele escreve que quando, no seu tempo de estudante, ele teve a oportunidade de ler e pesquisar um pouquinho sobre o cristianismo.
E naquela época, ele achou muito legal o cristianismo. Ele até pensou que o cristianismo poderia resolver um problema muito sério dos seus dias, que era a diferença de castas lá na Índia. Então, um belo dia, ele resolveu visitar uma igreja cristã, que ficava próximo da sua casa. E ele foi lá de boa, né, para visitar essa igreja. E quando ele chegou na igreja, que ele entrou na igreja, qual foi a surpresa dele? Já de cara, ele percebeu os irmãos na porta se pegando, brigando. Já de cara, a primeira impressão dele. E ele, na boa intenção, tentou apaziguar a situação, e alguém foi mal educado com ele e disse: olha, vai procurar o seu povo, sai daqui. Imagine, né? O resultado disso a gente conhece. Ele cunhou uma frase muito famosa, né? Eu seria cristão se não fossem os próprios cristãos. Eu sei que a gente está numa aula, mas vale a pena a gente refletir um pouquinho nessa frase, né? Eu seria cristão se não fossem os próprios cristãos. Quem sabe a gente poderia ampliar dizendo assim: olha, eu seria cristão se não fossem as brigas dos cristãos, não é? O que acha? Eu seria cristão se não fossem os comentários que se fazem lá na igreja dos cristãos. Eu seria cristão se não fossem as disputas que acontecem na igreja, as diferenças, não é? A desunião. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 123, Ellen White diz assim: uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Então, queridos, como é que a gente quer pregar sobre revivamento? Como é que a gente quer experimentar revivamento se lá na igreja a gente não conversa com outro irmão da própria igreja? Se a gente está desunido, se existem conflitos, é difícil, não é? Será que o Espírito Santo vai vir assim? Eu acho que não. Então, fica aqui essa dica, essa lição. O Espírito Santo só vai agir onde há o quê? Unidade. Segunda lição que nós aprendemos com Pentecostes: o Espírito Santo age muito além do quê? Dos esforços humanos. Vamos ver a prova disso na Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 3. Atos capítulo 2, versículo 3. Quem pode ler para a gente aí? Do time dos cinzas aqui, né? Atos capítulo 2, versículo 3. Bem forte, com a voz bem aveludada, igual do irmão lá, né? Ninguém lê, Fala assim contra o Cifloreiro. E vieram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou melhor, não, desculpem, não. Versículo 2, é o versículo 2, Heber. Falei 3, é o versículo 2. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Isso. Esse fenômeno me impressiona, porque é uma coisa diferente, né? Uma coisa meio que sobrenatural, né? Será que nós, com os nossos esforços, conseguiríamos reproduzir alguma coisa parecida com essa cena? Será? Eu creio que não, né? É um fenômeno. Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Isso é uma demonstração de que o Espírito Santo age muito além de técnicas, de buscas frias e humanas. Deus é muito maior do que isso. Mas primeiramente, nós como cristãos temos que abrir o coração para que ele possa entrar. Isso. Porque o amor ao próximo, nós estamos muito ao amor ao próximo, mas não estamos fazendo a nossa parte. Verdade, irmã. Tem que fazer a nossa parte, né? Parabéns. Eu quero chamar a sua atenção para duas palavras, para comprovar que o Espírito Santo age além dos esforços humanos. A primeira palavra é a palavra som. Lá no original, a palavra som é essa aqui. É essa palavra aqui. Palavra ecos. É a palavra ecos. Ecos. De eco, né? Do som. Ecos. Essa palavra significa o seguinte: um som de toque.
palavra som é a palavra ecos, e essa palavra significa um som de toque. E já por aí, existe uma implicação muito importante por trás disso. Se era um som de toque, isso significa que este som que eles ouviram não era um som assim estranho, como alguns imaginam. Não era uma bagunça, não era uma falta de ordem, não era uma histeria, era um som especial, era um som de toque. Mas o mais importante é de onde que veio o som. De onde que veio o som? Olha lá o texto. Veio do céu ou da terra? Veio do céu. Não de esforços humanos, não de um êxtase, veio do céu. Por quê? O Espírito Santo age muito além dos esforços humanos. A palavra vento também ela é muito interessante, não vou ter tempo aqui. Eu quero considerar 3 coisas sobre a palavra vento. Pense comigo, o vento é livre. É ou não é livre? Alguém comanda o vento? O vento é livre, como o Espírito Santo também é livre. Age onde quer, como quer e com quem quiser. É livre. Outro detalhe sobre o vento é que ele é misterioso. Como o Espírito Santo também é misterioso. A gente não pode ver o vento. A gente vê o vento? Não. Mas podemos sentir o vento. Sabemos que ele existe. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Nós não vemos o Espírito Santo, somos pecadores, mas sentimos o Espírito Santo, sabemos que ele existe, não é verdade? É misterioso. E o terceiro elemento voltado para o vento que eu quero destacar é que o vento é soberano. Soberano como o Espírito Santo também é soberano. O que diz a Bíblia? Nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Ele é soberano. Eu louvo a Deus pela Bíblia. Zacarias capítulo 4, o versículo 6 diz assim: não por forças e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, não por técnicas humanas, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Eu gosto muito de ler e amo de paixão histórias. Eu tenho milhares em casa de histórias. John Panton foi um missionário muito importante. E uma vez ele quase morreu com a sua família. Eles estavam pregando o evangelho em meio a tribos. E uma tribo hostil acabou cercando ele e a sua família no posto missionário. Eles pensaram que iriam morrer. Estavam nervosos. Iam invadir e matar todo mundo. Nesse momento de aflição, de dor, a atitude do missionário foi orar, era o que ele poderia fazer. Né? Ele e sua família se ajoelharam, oraram, clamaram a Deus por um milagre. E passaram-se alguns minutos e de repente, do nada, aquela tribo sumiu. Correram. Ele louvou a Deus pelo livramento, mas ele não entendeu o que havia acontecido. Só meses depois é que ele foi entender. O líder daquela tribo hostil, depois, acabou se convertendo. Olha que benção, né? E ao se converter, num bate-papo depois, o missionário lembrou daquela situação e disse: e aí? O que aconteceu naquele dia lá que vocês correram? Vocês não queriam entrar e matar a gente e tal? E ele disse assim: olha, era impossível a gente fazer qualquer coisa contra vocês. Porque de repente apareceram centenas e centenas de homens. Homens grandes, com vestes resplandecentes, espadas de fogo. E nós ficamos com medo e fugimos. Veja só que interessante. Deus agindo de forma sobrenatural, como ele fez aonde? No passado. E agindo fora dos esforços humanos. Não foi John Panton. Deus que agiu. Eu queria que vocês entendessem, além da teoria que a gente está vendo, o principal. Não somos nós que levamos pessoas para o batismo sozinhos. É obra do Espírito Santo. Não somos nós que pregamos bem, ou que passamos bem lição, e que administramos bem. Conversa fiada. É o Espírito Santo que impressiona a mensagem do coração das pessoas. E não somos nós que vamos conseguir sozinhos trazer o reavivamento para a igreja. Com as nossas técnicas, com os nossos métodos, com a nossa lábia, com a nossa oratória. Não somos nós. Quem vai trazer? Unicamente o Espírito Santo. Então entenda isso. O Espírito Santo age
além dos esforços humanos. Terceiro princípio que a gente aprende com Pentecostes: a experiência do Espírito Santo é o quê? Individual. Olha aí, Heber, você já disse isso, né? A experiência do Espírito Santo é individual. Vamos comprovar isso na palavra de Deus, no versículo 3. Agora sim, é Atos capítulo 2, versículo 3. Atos capítulo 2, versículo 3. Quem pode ler para a gente? Então viu-se algo aparecido com labaredas ou línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito às vezes conseguia que falassem. Muito bem. É só o 3. Então o que a Bíblia nos diz? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Cada um deles. Preste atenção nessa figura aqui. Está um pouco feinha, né? Mas o importante é a intenção, né? Importante é a intenção. Preste atenção. Enquanto a distribuição do Espírito Santo, ela é geral, ela acontece no mesmo momento para todo mundo, a recepção do Espírito Santo é o quê? É individual. É isso que você tem que entender. A distribuição do Espírito Santo é geral, para todo mundo, a oportunidade, mesmo momento, mas a recepção, ela é individual. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, cada um deles. Cada um deles. O que a gente aprende aqui? O Espírito Santo não é dado por atacado. Entenderam? O Espírito Santo não é dado por atacado. Então, trazendo para a prática, não basta a Associação Geral, lá nos Estados Unidos, eles emitirem um documento sobre reavivamento e reforma, e que automaticamente você aqui vai ficar reavivado. Não basta. Não basta a sua igreja fazer vigílias e mais vigílias. Não basta o seu pequeno grupo buscar o Espírito Santo. Tudo isso é válido. Eu não estou falando contra. Mas, na prática, você vai receber o Espírito Santo como? Individualmente. É lá no seu quartinho de oração. É lá na sua meditação. É enquanto você caminha no Parque do Ingá e vai contemplando a natureza e louvando a Deus e tendo experiência com Deus. É lá no seu escritório, você trabalhando, mas com o pensamento voltado para o céu. É individualmente que você vai receber o Espírito Santo. Deixe-me tentar ilustrar isso aqui. Eu me lembro que quando criança, houve um período da nossa vida que os meus avós, por parte de mãe, moraram bem pertinho de casa, literalmente do lado. E eu tinha uma vozinha muito querida, nós nem a chamávamos de vó, chamávamos de Dindinha. E de quando em quando ela trazia alguns presentes para a gente lá do centro, tá? E quando ela trazia alguma coisa bacana, legal, ela usava da seguinte estratégia: ela nos chamava pela janela. Cláudio, Wellington, Júnior. Quando ela nos chamava pela janela, nós já sabíamos que havia algum presente, alguma coisa legal para a gente lá na casa da nossa avó. Só que para pegar esse presente, havia uma regra muito clara, e que nós não poderíamos violar essa regra. Tinha que fazer isso. Qual era a regra? Todos nós 3, os irmãos, tínhamos que ir até a casa da nossa avó. E lá cada um tinha que pegar o seu próprio presente. Eu não poderia levar o meu presente para os outros irmãos. Cada um tinha que pegar o seu próprio presente. E mais, para pegar o presente, a vozinha dizia: tem que dar um abraço e um beijo na avó. Esperta ela. Tem que dar um abraço e um beijo na avó. É mais ou menos assim a estratégia de Deus. Deus tem um presente para todos nós. O presente principal é o Espírito Santo. Mas com esse presente, ele não pode ser concedido para você através da busca do seu pastor, a busca meramente da sua igreja, do seu pequeno grupo. Deus quer dar esse presente como? Individualmente. Porque Ele quer ter um contato pessoal,
íntimo, poderoso com você. Estão entendendo? Ellen White, comentando essa realidade do individual, ela diz assim no livro Educação: é a comunhão secreta com Deus que sustenta a vida da alma. É a comunhão secreta com Deus. Não é um culto poderoso, se bem que um culto poderoso na igreja é muito bom. Não é um congresso com alguém bacana para cantar e para pregar, se bem que é bom também. Não é na academia de líderes, é você e Deus. É a comunhão secreta com Deus que sustenta a vida da alma. E aqui a gente percebe a diferença entre o batismo e a plenitude do Espírito Santo. As pessoas confundem. Há uma diferença entre o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Qual é a diferença? Vamos ver. Em primeiro lugar, o batismo ele é definitivo. Ele acontece em um dia, em um momento especial. O batismo da primavera, ou sei lá, qual outro batismo, né? Num momento especial, específico. Mas a plenitude é diferente. A plenitude, ela é renovada a cada dia. Percebe a diferença? O batismo nas águas envolve coletividade, mas a plenitude do Espírito envolve particularidade. O batismo, ele precisa ser público, diante de pessoas, mas a plenitude acontece de forma individual. É aquilo que eu falei. A distribuição, ela acontece de forma geral, mas a recepção, ela é individual. Você e Deus. Você não pode levar revivamento para o seu filho, para a sua filha, para a sua igreja, mas você pode ser revivado num contato pessoal e íntimo com quem? Com Deus. E para ratificar isso, eu quero encerrar com o seguinte pensamento de Ellen White, uma preocupação. Ela faz uma pergunta crucial, né? Olha a pergunta que ela faz. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Olha a pergunta. Será que a gente vai contemplar toda a Associação Norte Paranaense reavivada? Esperança a gente pode ter, mas não vai acontecer, não vai. Toda a sua igreja reavivada? Todas as pessoas aqui desse projeto revivado, será que podemos ver? Ellen White responde assim: tal tempo nunca há de vir. Tal tempo nunca há de vir. Frustrante isso, né? Qual é o conselho dela diante disso? Olha lá. Qual é o conselho dela? Precisamos entrar na obra o quê? Individualmente. Individualmente. Você e Deus. O meu desejo para vocês é que vocês continuem crescendo, se desenvolvendo na academia de líderes, mas não se esquecendo desse combustível tão poderoso, dessa água que não pode ficar sem essa conexão conosco. Qual é a água? O Espírito Santo. Uma busca individual. Que Deus abençoe vocês, a nossa igreja e a academia de líderes.